estamos de volta com o programa Café com Direito. E você vai poder aprender, compreender mais sobre o drama que vive muitas mulheres aqui no Brasil. E vamos entender o que é que a nossa legislação diz, né, como é que a gente está trabalhando isso e como a doutora Isabela vinha falando no bloco anterior, temos aí novidades. A novidade é que a gente está tentando que as pessoas que têm conhecimento de mulheres que são vítimas de violência doméstica, que essas pessoas que têm a informação e não levam à autoridade policial, que elas sejam penalizadas como cúmplices de violência doméstica. Outro caso que eu... Mas olha, eu só vou só interromper essa questão, como a gente fala, como a questão cultural é importante, né? Olha aquela frase que acho que não tem quem não conheça, né? Que entre briga de marido e mulher não se mete a colher. Então as pessoas, elas querem evitar problemas, que se dane o outro, eles que são adultos, eles que se entendem. E aí as pessoas às vezes não querem realmente se ausentam, né? Não querem, e aí realmente nem denunciam. E olha que a denúncia pode ser anônima. Exatamente, era o que eu ia ressaltar, Sheila. A denúncia pode ser anônima. Agora, eximir-se de denunciar pode gerar um processo por cumplicidade. É bom deixar claro, porque o número de assassinatos já extrapolou. E o mote da campanha é exatamente: em briga de marido e de mulher se mete a colher, sim. Porque essa violência não pode mais ser aceita. Uma questão que eu gostaria de diferenciar, Sheila, é a questão do feminicídio, que as pessoas costumam achar que o feminicídio faz parte da Lei Maria da Penha. Não. O feminicídio é quando uma mulher é assassinada pelo fato de ser mulher. Deixar bem claro, não é a mesma coisa de você atropelar alguém e essa pessoa vir a morrer. Pode ser homem ou pode ser mulher, será o artigo 121. Porém, quando uma mulher está caminhando pela rua e é estuprada e morta, ela foi estuprada e morta pelo fato de ser mulher, pela hipossuficiência física, pela questão do gênero, pela questão, como eu costumo muito falar, que tem que ser trabalhada, é que, infelizmente, alguns homens ainda veem a mulher como um de seus objetos. Eu tenho uma casa, um carro, uma mulher. Então, nós não somos objeto. Portanto, eu costumo dizer, se um homem está numa relação ruim, chegou em casa e foi traído pela esposa, você tem todo o direito de lavar a sua honra na cachoeira da felicidade, encontrando um novo amor que lhe seja correspondente, que lhe faça bem feliz. Lave a honra dessa forma. Deixe a outra pessoa ser feliz, triste, ter o destino que lhe couber. Parem de ver a mulher como um de seus objetos. Enquanto estamos falando aqui, várias mulheres nesse Brasil foram espancadas, Sheila. E já está na hora de levantarmos e empunharmos essa bandeira. Não é porque eu não sofro violência doméstica e, como eu já te falei, sou de um lar extremamente masculino, pai, irmãos, primos, mas eu sou de um lar extremamente masculino, mas eu sou a mais baixinha da minha casa, eu tenho 1,78 m. Mas quem sempre deu ordem na minha casa foi minha mãe, de 1,50 m. Dava grito em todo mundo, inclusive no meu pai. E olhe que minha mãe é de Santa Luzia e meu pai é de Teixeira. Mas eu nunca presenciei uma cena de violência doméstica. Nunca. Então, assim, mas não é por esse fato que eu vou fechar os olhos e não ter empatia pelo que acontece na sociedade. Verdade. Então, assim, nós precisamos sair das nossas confortáveis zona de conforto, né? Posições e adotar uma postura. Porque, assim, já ultrapassou os limites. Então, voltando só à questão do feminicídio, o feminicídio é uma lei nova, que, mais uma vez, as pessoas dizem, é tal ideologia política. Não, na realidade, o Brasil é o 16º país da América Latina a adotar a política de uma lei mais severa por crime de gênero com relação às mulheres. Então, assim, não é porque é A ou B o governo, é porque, sim, o Brasil já estava em vias de perder tratados internacionais, porque não assumia uma postura de combate à violência contra a mulher de todas as formas, no âmbito doméstico, com a Lei Maria da Penha, claro, e no âmbito social, com relação ao feminicídio. Deixando claro que
pode existir feminicídio cumulado com a Lei Maria da Penha, mas o feminicídio é maior do que a Lei Maria da Penha. É o assassinato de alguém pelo fato dela ser mulher. Agora, eu gostaria, Isabela, assim, em relação a esse tempo, estamos em 2017, já se passaram que, 11 anos da Lei Maria da Penha. Como a gente poderia fazer uma análise em relação a essa aplicação? Tá? Algumas alterações já tivemos em relação a esses 11 anos, se já tivemos alguma alteração legislativa, e como isso realmente tem funcionado e quais são esses mecanismos, por exemplo, que a gente vai falar da questão do botão do pânico, nós temos formas a caneleira. Exatamente, como é que está essa relação, essa evolução, porque... Quem assiste meu programa, esses 9 anos, que a gente já está fazendo 9 anos de programa, sabe que eu sou extremamente otimista em relação ao ser humano. A gente tem os nossos problemas, mas a nossa história prova que a gente está evoluindo, estamos crescendo até numa convivência social. Então, a legislação dessa trouxe alguns avanços. Às vezes trouxe às claras o problema, né? Então, ele trouxe alguns avanços. Quais são esses, realmente? Muitos, Sheila. Olhe, de quando a lei entrou em vigor até hoje, nós temos todo um aparato judicial para dar os meios da mulher, o acesso à justiça. Nós temos uma delegacia própria, nós temos uma justiça própria. A mulher, ao procurar uma delegacia, ela não vai mais estar digamos, é uma situação que era relatada anteriormente, que a mulher, quando chegava na delegacia, tinha que falar com o delegado, o homem embrutecido, que não entendia, que via aquilo, digamos, como... frescura. Exatamente. Então, hoje não. Você que sofre violência psicológica, patrimonial, física, sexual, você pode ir para uma delegacia, você vai ser acolhida por uma delegada, por uma psicóloga, por um assistente social. Aqui nós vemos que realmente está em vigor, existem as medidas protetivas. A caneleira é o seguinte, Sheila, quando a medida protetiva é dada já no momento em que vê que existe a ameaça à vida da mulher, é instalada uma caneleira no propenso agressor. E essa caneleira, ela emite um sinal para o smartphone da mulher, desde que ele esteja a 2 quilômetros dela. Se tem mostrado como a melhor medida atualmente, porque dá oportunidade de, quando a mulher sente que ele está se aproximando, a mulher se distancia. Existe a questão do botão do pânico, que foi testado no Espírito Santo. Eu sou contrário ao botão do pânico, que apesar de mais econômico para o Estado, o botão do pânico é o seguinte: a mulher fica com aquele botão e, ao ver o agressor, ela aperta o botão. Eu acredito que não é muito eficaz, porque quando você tem um contato visual com o seu agressor, é porque ele já está muito próximo. Então, talvez impossibilite a vítima de fugir ou de defender-se. Então, eu acredito que a caneleira hoje tem se mostrado o método mais eficaz. O método mais eficaz para os casos que já está em vigor, porque eu acredito que o método mais eficaz está na conscientização. É um trabalho cultural, é a forma como a gente educa os nossos filhos, é a forma como a gente se direciona com os nossos colegas, né? É um pouco aquela história que você falou, é um pouco de trabalhar a cultura, a cabeça, a consciência de ver a mulher como um ser humano, com as necessidades e com os mesmos direitos que ele tem.